Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação da BTC e no episódio de hoje, dia 26 de abril de 2024, falaremos sobre varejo moda, dificuldades na Marisa e também uma nova empresa e uma iniciativa de empreendedorismo, a Slice, para roupas voltadas para o tênis. Estratégia, a gente vai falar sobre a Netflix, que supera expectativas, mas decepciona investidores, e também comentaremos sobre a fusão Pets e Cobase. Por fim, na discussão do BTC Journal de hoje, a gente vai comentar sobre a Gen AI, a inteligência artificial generativa, e o mercado de trabalho. E para me acompanhar nesse episódio, estou aqui com especialíssimos colegas de bancada, Yuri Salomone, nosso instrutor de estratégia e negociação. Fazia tempo que não aparecia aqui, Yuri. Bem-vindo de volta. Obrigado por aceitar o convite. Olá, Habib, olá, colega de bancada, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está escutando ou assistindo a esse podcast aqui. Habib, é um prazer estar de volta. Tá bem difícil esse mês de abril aqui para mim, mas estimo que em maio vai dar uma tranquilizada. Eu vou poder estar aqui toda semana, como de costume. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço, inclusive parte do tempo disponível do Yuri, ele ainda coloca para tomar café e ajudar os nossos alunos do General Business Program, que eu já soube aí na nossa aula de ontem, que o Yuri tem dado assistência em algumas situações, questões de carreira, problemas relacionados à estratégia, relacionados à negociação, e isso é o que a gente faz aqui dentro, tá, pessoal? A gente tem uma série de alunas e alunos e a gente gosta de ajudar além da aula. Bom, vamos para o nosso outro colega de bancada, Guilherme Guraeb, instrutor de finanças corporativas, business modeling. Gui, muito obrigado também pela presença, bem-vindo de volta. Fala, Habib, obrigado. Habib, Yuri, ouvintes, espectadores, prazer estar aqui com vocês e bora lá comentar as notícias. Vamos lá, temos algumas notícias para comentar, mas antes das notícias, peço para você que está nos acompanhando no YouTube para se inscrever no canal, curtir o vídeo, dar aquela força para o nosso conteúdo. Se você nos acompanha através do podcast, você também pode interagir com a gente seja no Spotify, onde a gente consegue trazer alguma interação através da pergunta que tem no episódio de hoje, seja também no YouTube através dos comentários. A gente gosta muito quando você deixa sua sugestão para a gente, seus feedbacks nos ajuda bastante no desenvolvimento dos próximos conteúdos. E para você que quer se desenvolver em estratégia, finanças, está no começo da sua carreira e quer dar uma acelerada, né, começar a crescer, trazer velocidade para o seu desenvolvimento, as inscrições para o General Business Program, turmas do segundo semestre de 2024, estão abertas com um desconto especialíssimo para você até a semana que vem. Então, dá uma olhada, o site está aqui na descrição, o link está aqui na descrição. Acompanhe o GBP e faça parte da turma do segundo semestre. Agora, no primeiro semestre, a gente está formando aí cerca de 420 alunos, salvo engano, contando também a nossa turma intensiva, e a gente está com uma expectativa aí de mais de 450 alunos para o segundo semestre. A gente tem turmas às segundas e quartas à noite, virtual e presencial, terças e quintas à noite, sábado em período integral, e você pode fazer da forma que te convém, tá? Dentro desses horários, claro, porque as aulas são ao vivo, ok? Seja presencial, seja virtual. E para você que é líder, tomador de decisão, empreendedor, empreendedora e quer trazer ferramentas a mais para poder tomar melhores decisões dentro da sua companhia, o Strategy and Finance também está com inscrições abertas. O início vai ser no dia 1º de julho, é um curso intensivo e específico para você que quer desenvolver essas ferramentas. Inclusive, na turma, você vai ter contato com outros participantes que têm muita experiência e compartilham dentro da sala de aula para ajudar você também com algumas ideias que eventualmente vêm de fora da caixa e que podem te ajudar no seu negócio ou na sua área. O link também está aqui na descrição para você se inscrever. Bom, vamos seguir, pessoal. A gente tem algumas notícias aqui. Eu queria começar falando sobre
Varejo moda. Eu peguei uma notícia do Valor Econômico, eu queria que o Yuri desse seus comentários aqui nessa notícia. Auditor reitera alerta sobre continuidade operacional da Marisa. Pois é, a situação da Marisa me parece que não é nada fácil, mas eu queria que o Yuri comentasse sobre essa situação. Vamos lá, Habib e ouvintes. Bom, primeiro eu sugiro uma retrospectiva aqui para os ouvintes. O Renato Aracaki, no BTC News, há uns meses atrás, cerca de 4, 5 meses, fez uma análise da Marisa e anunciou algumas possibilidades para este momento da empresa. Bom, parece uma aula de vidência, Habib. Tudo que ele falou está se concretizando. Coincidências à parte, num processo de turnaround, eu tenho 4 ações. Primeiro, aumentar a receita. Segundo, melhorar as margens operacionais. Terceiro, aumentar a geração de caixa. Quarto, por fim, não menos importante, melhoria da alavancagem do recurso. Vamos ver aqui os problemas atuais e ver se o processo de turnaround está sendo bem realizado ou com possibilidade de êxito. Primeiro, relatório da auditoria fechado com ressalvas. A Ernst Young anunciou alguns pontos de atenção ali que estão em desacordo, a Ernst Young em desacordo com a empresa. Segundo, demonstrações financeiras publicadas com atraso. A gente aprende que quando demora para dar uma notícia, das duas, uma notícia é muito boa ou ela é muito ruim. Eu tendo a dizer que nesse caso ela é muito ruim, dado o demonstrativo aí apresentado. A gente tem a questão do índice de Basileia, né, que é usado para indicar a proporção entre dinheiro do banco e dinheiro que deve ter em entidades e pessoas. É um dado essencial aí na análise da saúde financeira de uma instituição bancária. E esse índice ele é saudável quando ele estiver entre 11% e 50%. Quanto mais alto, mais sólida a instituição financeira. Bom, o índice de Basileia não foi atendido pela M Pagamentos, né, a empresa, o banco da Marisa, por 2 vezes consecutivas. Isso está super difícil, o Banco Central está pressionando, porque muito provavelmente vai deixar de ser uma instituição bancária. Outro ponto é que o passivo circulante excedeu o ativo circulante, ou seja, o índice de liquidez corrente está menor do que 1. O que eu tenho para pagar nos próximos 12 meses é muito maior do que o que eu tenho para receber nos próximos 12 meses. Problema gravíssimo. Bom, tem um outro ponto aqui que é mais uma pá de cal nessa situação, que é a quebra dos covenants com o Bradesco, né? As garantias com o banco que fez a alavancagem financeira, parte da alavancagem financeira para a Marisa. Pela segunda vez, a Marisa tenta negociar e esticar o prazo de pagamento dessa alavancagem. Provavelmente o Bradesco vai executar. Mas se executar, não vai receber nada, porque tem poucas garantias esse processo. E aí, Habib, eu sempre fico me perguntando na hora da negociação, e agora, né? Para tipo, vou ser agressivo, executo o contrato e não recebo nada, ou tento renegociar e receber alguma coisinha. Então, é o poder de barganha ali por parte do banco, a empresa que fez a alavancagem para a Marisa. Eu tenho muita dificuldade em analisar isso, não por não saber, mas estar no lugar de quem está tomando a decisão da Marisa nesse momento é muito delicado, né? Pessoa que tem pouco poder de barganha, empresa com sinais vermelhos aí, rumo a eventualmente uma quebra, isso é delicado. São muitas pessoas empregadas, espaços alugados, a economia deixa de girar nesse setor, fora todo o passivo que se cria aí, seja ele trabalhista ou de warehouse rent, por exemplo, custo de ocupação da empresa. E aí, por fim, eu queria colocar mais um assunto aqui, que é sobre gestão, né, de pessoas, lideranças. Houve trocas constantes da liderança e nenhuma empresa que tem mudanças constantes na liderança consegue progredir adequadamente. Você não tem tempo de colocar a sua cultura e convencer as pessoas com as quais você trabalha. Então, o João Nogueira, o ACO, ele ficou aproximadamente 1 ano, e há 1 mês e meio atrás, quem assumiu o cargo de CEO foi o Edson Garcia,
que é ex-CEO da Caedu, né? Que é aquela varejista de moda popular também, assim como a Marisa. Era, porque a Marisa, Habib, quis reposicionar o seu produto, e não teve êxito nisso, né? Quis melhorar a classe social que ela atingia, não teve êxito, teve problema de praça, teve problema de produto. Então, uma estratégia mal definida, mal implementada, gerou aí parte do problema da Marisa, isso catalisado pela pandemia, que fechou as lojas físicas. A Marisa não tinha um e-commerce forte, isso tudo junto leva a Marisa aí a queda significativa, expressiva. Eu não gosto de ver um varejo quebrando, eu não gosto de ver uma empresa num estado ruim, mas isso é parte de uma é parte da consequência de estratégia mal executada. Então aqui sempre faço o jabá dos nossos cursos, né? Aqui a gente ensina algumas coisas que a Marisa parece que não aplicou na sua estratégia aí quando ela tinha tempo e caixa hábil para poder corrigir o rumo das suas ações. Infelizmente, eu acho que é uma empresa que vira um case ruim para a realidade do país muito em breve, Habib. Pois é, muito triste, e a gente acaba trazendo esse tipo de coisa. A gente fala de slides de casos que viram slides da BTC, né? Muitas vezes histórias de insucesso. Mas aqui tem um ponto relevante. A gente analisa muitos e muitos casos de sucesso e de insucesso justamente para poder fomentar boas práticas, trazer testes que podem ser elaborados para a empresa realizar uma transformação, elaborar um turnaround com esse acúmulo de experiências que a gente traz, tanto das experiências dos instrutores, dos parceiros da BTC, dos alunos da BTC, como os casos de mercado que a gente se aprofunda, como no caso da própria Marisa. Então é o seguinte, eu vou passar para a próxima notícia, e a próxima notícia fala de uma empresa de varejo moda que está sendo criada agora. Então a ideia é trazer um pouco dessa experiência que a gente tem acumulada aqui dentro da BTC e tentar trazer algumas dicas eventuais aí para que a empresa tenha mais oportunidades ou mais chance de desenvolver uma operação bem-sucedida. Vamos lá para a próxima notícia. Eu peguei do Brasil Journal. O título é: A Slice quer ser a marca premium do tênis brasileiro. A competição é brutal. Vamos falar um pouco sobre empreendedorismo nessa notícia. Nesse caso, no mercado de varejo moda, assim como a Marisa, mas é claro que tem as suas diferenças de posicionamento público-alvo, a gente vai falar um pouco sobre isso. Dois ex-analistas de M&A, né, de fusões e aquisições do Itaú BBA, pediram as contas para iniciar uma nova empresa no ramo de moda esportiva, a Slice. O nome provavelmente é uma referência a uma técnica usada no tênis, onde você fatia a bola igual um salame para gerar um efeito na bola, dificultando a devolução do adversário ou apenas mudando o ritmo do ponto. Nisso, a gente já consegue entender o público-alvo: jogadores de tênis. São roupas esportivas focadas nesse esporte. Como eu gosto bastante do esporte, modéstia à parte, eu jogo relativamente bem. Posso analisar também como parte dos possíveis clientes. Primeiro, o posicionamento. A empresa quer se colocar como premium. A ideia é ocupar um lugar de roupa de alta qualidade, alto preço e nacional. É uma combinação pouco usual, mas o mais difícil, conforme a própria reportagem salienta, é a competição. O tênis é um esporte que tem muito de tradição envolvida. Marcas como Wilson, Babolá, Fila, Nike, Lacoste possuem essa característica. Essa última, inclusive, é a imagem, a caracterização da roupa de tênis premium. Uma marca nova vai penar para conseguir isso, mas a gente vai tentar auxiliar de alguma maneira nesse processo penoso. Falando em preço, a gente pode pensar nas camisetas, que vão ser parte aí da estratégia de produto da empresa. Uma camiseta da Fila, ela custa ali perto de 150, R$ 200. Uma da Lacoste tá por volta de 600. A ideia é colocar a Slice no meio, entre 350 e 450. E qual que é a proposta de valor? Qualidade de produto, sendo uma marca nacional. Olha, é muito atraente criar uma empresa com produto caro. Dá para trabalhar com markup alto, 5 vezes, 10 vezes, eventualmente. Não precisa de tanto volume para dar jogo, show de bola. Sonho de todo mundo. Mas não é à toa que tem poucas marcas que conseguem isso.
Vamos falar um pouco então de gestão de marketing. Construção de marca está sendo feita, no caso da Slice, com associações secundárias voltadas para atletas. Hoje eles patrocinam 2 jogadores brasileiros profissionais, alguns dos melhores posicionados no ranking da ATP, que são o Felipe Meligeni e o Gustavo Reid. Bom, se vale o pedido, pessoal, patrocina também o Matheus Puccinelli, o Mateuzinho e o João Reis. Eles são feras, estão ali 200 e alguma coisa do ranking e são muito gente boa. Mas eu acredito que a Slice vai precisar ir um pouco além nessa construção. Primeiro, através de patrocínio de eventos. Segundo, atletas talvez mais parrudos, porque muitos jogadores de tênis amadores, eles não veem jogos do Felipe Meligeni, por exemplo, mas eles veem jogos do Djokovic, do Alcaraz, ou do Tsitsipas, né? Enfim, alguns exemplos de jogadores que estão ali entre os 10 melhores do ranking. É claro, vai muito dinheiro nisso, mas como diria o poeta, quem quer rir tem que fazer rir. Torneios de tênis em clubes de elite em São Paulo talvez sejam a melhor forma de fortalecer a marca no público-alvo. Então fica aqui a primeira dica para os empreendedores da Slice. Vai atrás do Pinheiros, Paulistano, Sírio, Paineiras, coloca a marca no alambrado e nas redes das quadras de tênis desses lugares, quando possível. Falando em estratégia de produto, como o Yuri comentou aqui, no caso da Marisa, desenvolveu uma nova estratégia de produto, trazendo um público-alvo novo e não tendo muito sucesso aqui. As camisetas da Slice, elas são com tecidos de alta qualidade, cortados a laser, segundo eles, né, mangas curtas para não atrapalhar o saque. Bom, Federer nunca reclamou do tamanho da manga, e eu também não. Então são 2 exemplos aí, que talvez não seja algo de tanto valor. Mas tem que observar, alguns testes devem ser feitos, pesquisas devem ser feitas nesse sentido. É possível que os fundadores também joguem, ok? A gente tem que, em marketing, isso é muito relevante, tá, pessoal? Em marketing, a gente tem que tirar o nosso viés e a gente tem que imergir no público-alvo que não necessariamente é a mesma coisa que a gente. E aí, propostas de valor devem ser analisadas através de dados e não só de perspectiva dos fundadores. Não sei se isso está acontecendo, mas é um ponto que a gente martela bastante em marketing e pesquisa de mercado. Vão ter produtos para o público masculino, feminino e infantil, que eu acredito que é um acerto ter essa diversificação. E aí vai uma outra dica agora com experiência para o público-alvo. Shorts com bolsos longos, bolsos espaçosos. O seu público não é atleta profissional, é jogador amador que tem dinheiro. Esse público quer colocar 3 bolinhas no bolso quando não tem pegador disponível. Então fica a sugestão. Na parte de promoção, tem os patrocínios e também a construção nas redes sociais. Eu fui lá, dei uma fuçada no Instagram. O site ainda não está funcional, porque eles não lançaram os produtos, mas deveria ter uma landing page, uma página apresentando a marca, apresentando a proposta de valor, que eu acho que seria uma forma de trazer um pouco mais de contato com o público-alvo. E as artes estão legais lá nas redes sociais, pelo menos na minha opinião. Agora, a minha dúvida é a estratégia de distribuição, que eu creio que é crucial aqui. Então, vamos lá. Se for apenas e-commerce, e é o que eu tive a impressão através da leitura da reportagem, das redes sociais, tá fadado ao fracasso. Vai virar slide de aula na BTC. Tem que ter ponto físico. Pode começar com loja de artigos esportivos em shoppings selecionados, multimarcas, tem várias formas de iniciar. Melhor ainda é ter loja própria. Mas se ficar só na lojinha do Shopify, esquece, vai vender para os amigos e só. Não caiam nessa cagada, por gentileza. Por fim, o preço. Eu entendo a ideia do posicionamento e com muito trabalho e sorte, eu acho que dá para estabelecer sim uma marca. Mas se fosse eu, provavelmente eu colocaria uma linha dentro da estratégia de produto num preço inferior com o objetivo de construção de marca. Por exemplo, cria uma camiseta feita para uso pós-jogo. O atleta vai lá, né? O jogador vai lá, tá suado, tudo molhado, quer trocar de camiseta para poder voltar para casa, não molhar o banco do carro, dar uma limpada leve ali naquele momento
ela coloca uma camiseta da Slice, que tem um logo grande, que vai ser uma exposição, uma camiseta mais barata, porque não serve para o jogo, serve para o pós-jogo, e vai ajudar na expansão da marca, é um produto de acesso e pode começar a fomentar os outros produtos. É uma possibilidade. Hoje eles estão com capital próprio, torrando a grana que eles ganharam de bônus ali no banco e possivelmente vão precisar de investimentos depois. A reportagem fala lá de Family and Friends, né, que são os investimentos muito possivelmente de contatos, networking ou até das próprias famílias. E tem que ver o que é mais adequado para os fundadores. Eu desejo sorte, acho que é necessário para todo negócio muito trabalho, muita análise, dados e ponto físico. Beleza? Então, desejo aí sucesso para os fundadores. E eu queria saber do Yuri. O Yuri também acompanha muito o mercado de varejo e, eventualmente, a gente tem alguns casos para compartilhar que a gente fala em aula, né? O que você acha, Yuri? Você acha que tem jogo, né? Enfim, perdão pelo trocadilho, mas o que você acha desse caso e se você tem mais alguma sugestão aí para os founders? Habib, eu acredito que nada na vida se cria, tudo se copia, né? Mas a gente não pode copiar os casos de ruins, ou pelo menos se eles forem ruins, encontre o jeito de corrigi-los. Mas a gente recentemente anunciou aqui no BTC Journal sobre a Farfetch, que é uma empresa de e-commerce, de marcas de luxo. A gente fez uma grande análise, eu passei quase 5 minutos analisando a empresa, contei vários cases, isso faz uns 2 meses, tá? Para quem for pesquisar, e marcas de luxo extremamente premium, não tem e-commerce. Elas precisam da relação com o cliente, elas forçam essa relação física. O e-commerce te distancia da marca e, principalmente, desagrega valor ao seu produto. Então, dito isso, com essa experiência do mercado, estimo que tem grandes chances de não dar certo, a não ser que eles reinventem o modelo e mostrem qual é a disrupção que eles vão trazer para esse negócio, que por hora, por essa notícia e pelas análises que eu li aqui, acredito ser difícil, Habib. Pois é, por isso que eu reforço a ideia de trazer uma estratégia de distribuição de praça mais expandida do que talvez a imagem inicial. Falando ainda em varejo moda, eu preciso comentar sobre a qualidade dos tecidos da Insider. No caso, esta vestimenta que eu estou usando aqui, né? Por que que a Tech T-shirt ela dura mais do que outras camisetas que atendem, né, os mesmos intuitos, né? O fio, né, o modal tencel da Insider, ele é especial porque ele é muito mais liso do que outros fios de tecido comuns. Isso resulta em 3 vezes mais maciez, né? Um tecido 3 vezes mais macio do que o algodão e que tem uma durabilidade maior, é capaz de suportar mais ciclos de lavagem em comparação com o algodão comum. E além disso, já tem os benefícios que eu particularmente gosto muito nas vestimentas da Insider, que é o fato de ser ecológica, né? Usar muito menos água na sua produção, tá sempre na moda, não sofre os malefícios do fast fashion, de você sempre tem que estar mudando o seu guarda-roupa, né? São roupas minimalistas que estão sempre na moda, não desbota e não precisa passar, a camiseta desamassa no próprio corpo. Você tem um desconto especial por estar acompanhar o nosso podcast, desculpa o gerundismo aí, e esse desconto pode ser aplicado através do cupom BTC12, quando você for lá no carrinho fechar sua compra da Insider. O cupom é aplicado em toda sua compra e você, claro, pode repetir o cupom quantas vezes você quiser. O link está aqui na descrição, assim como o cupom. Se você ainda não conhece os produtos da Insider, eles têm altíssima qualidade para você que preza pelo minimalismo na vestimenta, pela qualidade, pelo uso, pela facilidade, por não passar roupa. Eu acho que vale a pena dar uma chance. Então, se você ainda não comprou, acho que vale a pena testar. Inclusive, a Insider tem vários produtos
de moda feminina e, como você deve imaginar, está chegando o Dia das Mães. O que que você acha de aproveitar para fazer um agrado para a sua queridíssima mãe, né, que eu acho que pode ser um bom presente? Bom, vamos seguir, pessoal. Tem algumas notícias aqui voltadas para estratégia e finanças. Eu quero pegar uma notícia do Neofeed. Título é: Netflix supera as estimativas de audiência em Wall Street, mas frustra investidores. Gui, queria seus comentários sobre o resultado e a repercussão do resultado da Netflix. Bora, Habib, vamos lá. Bom, primeiro, eu confesso que eu li a matéria, achei que estava faltando coisa e resolvi ir atrás do resultado da Netflix mesmo. Vale lembrar, né? Empresas de capital aberto, é só você jogar lá no Google, no seu buscador de preferência, o nome da empresa, e R de Investor Relations, ou RI para relacionamento com investidores, se for uma empresa que tem capital aqui no Brasil, você vai encontrar o site de RI da empresa e lá você consegue acessar as informações financeiras dela. Bom, fui lá, olhei, baixei, achei muito legal. A Netflix divulga os dados em Excel já para facilitar a nossa vida. E baixei a planilha deles, dei uma analisada. E o que dá para ver é que eles têm se distanciado cada vez mais daquele playbook que reinou na década de 2010, né, e que acabou não faz tanto tempo assim, aquele playbook das startups que consistia em queimar dinheiro buscando crescimento a qualquer custo. Como os ouvintes já devem saber, com o pós-pandemia, a preocupação com eficiência na gestão de caixa das empresas, com rentabilidade em detrimento ao crescimento, passou a se tornar cada vez mais relevante. E como é que veio o resultado da Netflix, né? Será que eles estão conseguindo priorizar a rentabilidade? Será que eles deixaram de lado a queima de caixa? Deixaram e faz tempo, tá? Eu vou pegar os dados aqui e vou comparar com o primeiro TRI desse ano, 24, com o primeiro TRI de 23 e eventualmente comparar com o último TRI de 2023 também, né? Ou seja, o trimestre imediatamente anterior e um ano antes, para a gente evitar a sazonalidade. Comparando com o primeiro TRI de 23 com o primeiro TRI de 24, a Netflix cresceu a receita em 15%, a receita agora fechou em 9,4 bilhões de dólares. O crescimento foi de 54% no resultado operacional, que ficou em 2,6 bilhões, e ela conseguiu expandir o seu lucro líquido em 79%, ficando em 2,3 bilhões. Isso são números só do trimestre. Quando a gente compara o primeiro TRI de 24 com o quarto TRI de 23, a gente vê que teve crescimento de 6% da receita, 76% do resultado operacional, 149% do lucro líquido. Ou seja, a Netflix conseguiu melhorar os seus números como um todo, né? Quando a gente olha para o DRE, quando a gente olha para o demonstrativo de resultado, ou P&L lá em inglês, né? Bom, mas só de lucro líquido você não consegue pagar a conta, né? A empresa não para em pé, ela precisa também gerar caixa. Será que o Netflix está conseguindo gerar caixa? Tá, e muito. Tá? Eu analisei o fluxo de caixa consolidado da empresa e ele mostra dois pontos interessantes. Primeiro, uma evolução na geração de caixa operacional e também uma sinalização de que a gestão da empresa acredita que ela está com as ações baratas. Por que eu digo isso? Em 2022, vamos falar de evolução aqui, né? Em 2022, a empresa teve uma geração de caixa operacional de 2 bilhões de dólares. 2022 inteiro, no ano completo, 12 meses. Em 2023, esse número subiu para 7,3 bi de dólares, sendo que o primeiro trimestre foi o mais forte, com 2,18. No primeiro TRI desse ano, 2024, a Netflix gerou 2,21 bi de caixa operacional, ou seja, ela bateu o primeiro TRI do ano passado, que já tinha sido incrível em 1%. E ela ainda bateu todos os 12 meses de 2022 em 9%. Ela gerou mais caixa no primeiro TRI desse ano do que em todo 2022. Esse fluxo de caixa operacional, a gente pode usar ele para duas coisas. A gente pode usar para as atividades de investimento, ou seja, comprar e vender ativo, e a gente pode usar ele em atividades de financiamento, no caso seria aqui para pagar dívida ou distribuir para os acionistas. As atividades de investimento da Netflix foram pouco relevantes. Ela gastou 75 milhões em compra de equipamento. Pouco relevantes frente à geração de caixa, né, de mais de 2 bi. Então, o que ela fez com esse dinheiro? Ela está recomprando ações. Em 2023, ela já havia recomprado 6 bilhões de dólares em ações.
E agora, só no primeiro TRI, ela colocou mais 2 bi em recompra de ações. Isso, claro, né, gera uma pressão compradora nos papéis da Netflix, então o pessoal está lá colocando 2 bilhões de dólares para comprar a ação, então o preço tende a subir. Mas isso também sinaliza que a direção da empresa entende que comprar suas ações é um bom investimento, entende que faz sentido colocar o dinheiro da empresa nisso, ou seja, que as empresas estão baratas. Falando de cotação, as ações da empresa, elas acabam seguindo, ou elas estão seguindo o movimento de correção que tem acontecido no mercado americano no último mês. O S&P 500, por exemplo, que é um índice que tem lá as 500 empresas maiores, ele subiu bastante de janeiro até meados de março e aí começou a cair um pouco. Quando a gente pega a cotação da Netflix de quarta-feira, dia 24 de abril, elas acumulam queda de 11% no último mês. Pô, 11% no último mês? Tá apanhando, né? Mas no ano ela ainda tá subindo 18%. E em 12 meses, 72%. Ou seja, a ação da Netflix tem desempenhado muito bem. O S&P 500 levou 5 anos para subir 72%. A Netflix fez isso em 1. Ela tá com um desempenho de ação bem interessante. A matéria, ela diz que essa queda recente, né, ela estaria relacionada à divulgação de projeções de crescimento ligeiramente abaixo da expectativa do mercado. Pode ser que tenha alguma relação. A minha impressão é que a Netflix simplesmente cai porque o mercado está corrigindo e ela está caindo mais do que o mercado, porque como uma empresa de tech, ela tem um beta maior. Se você não sabe o que é o beta, eu recomendo o General Business Program da BTC ou o Strategy and Finance, caso você já tenha um pouco mais de experiência, que a gente aborda esse tema nas aulas de finanças corporativas. E é isso da Netflix, Habib. Muito obrigado e belo lembrete, pessoal. Temas voltados para custo de capital próprio, custo de capital de terceiros, tudo que envolve a temática de valuation, a gente trabalha tanto no GBP como no Strategy and Finance. Então, fica a dica. Nunca ouviu falar de beta, não sabe a importância e tem importância esse tema? Vai lá dar uma olhada e avalia se inscrever para as próximas turmas. Vamos para a próxima notícia? Próxima notícia, eu vou querer que o Yuri me ajude aqui na análise. Neofeed. Pets e Cobase selam paz, entre aspas, e tem mais munição para enfrentar rivais, diz Sérgio Zimmermann. Aqui, né, só como pano de fundo, estamos falando da proposta de fusão entre duas gigantes do mercado pet, a Pets e a Cobase. Yuri, então, vamos lá, pode começar, manda bala. Bom, primeiro, antes de começar aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns trocadilhos que eu encontrei aqui nesse mercado, lendo algumas notícias e algumas análises, né? Primeiro deles, em meio a latidos de um M&A, Pets quer mostrar que o pior ficou para trás. Isso daqui tem um pano de fundo que é a discussão entre os C-levels, né? A questão de não se gostarem até então ou terem pontos em desacordo. E o segundo trocadilho é que a competição deve ficar animal. Bom, o Gui, que é um pai de pet aí, vai ter problemas com isso. A competição fica animal, mas o preço deve subir, né? Porque vai consolidar parte grande desse mercado. Bom, mas vamos lá. A Cobase e a Pets, assinaram a semana passada um MOU, um memorando de entendimento. As empresas combinadas podem chegar a uma receita bruta aí, sem sinergias, capturadas de 6,9 bilhões de reais e a 483 lojas, ou seja, só somando as duas coisas aí, essa é a conclusão por hora. Por que eu não posso falar muito de sinergia ainda? Porque a due diligence está em processo de ser realizada e isso ainda não foi explícito, esclarecido para os potenciais investidores. Mas vamos lá. As empresas são duas das maiores do setor e estavam vivendo uma competição, uma guerra de preço, uma guerra de praça, que estava beneficiando apenas o cliente e os competidores. E, além disso, estava minando, né, as suas margens de ambas as empresas. Quais são as potenciais sinergias aqui? Primeiro, estratégia de praça. Uma tem presença forte em shoppings, outra tem presença fortes em cidades com mais de 500 mil habitantes, e esses habitantes com renda média acima de R$ 2.000. Um desafio
a diminuição de vendas de produtos não alimentícios. Então, eles têm que capturar sinergias, vender melhor os produtos. E em ambas as empresas, a participação de produtos não alimentícios, que é o que gera a maior receita recorrente desses dois negócios, ela tem diminuído e a receita recorrente, por conseguinte, diminui também. Ou seja, tem desafios aí, tem capturas de sinergias necessárias para esse processo. Mas qual que foi a inspiração para essa fusão? De acordo com o Sérgio, a inspiração foi a fusão do mercado farmacêutico da Raia Drogasil. Tem alguma similaridade entre esses setores, claro, ambos são setores fragmentados, que inclusive auxilia aí na aprovação do CAD, né? Que deve apresentar aí pouca ou nenhuma restrição para esse M&A, para esse M&A. E tem coincidências ou não, Habib, a pessoa que era o presidente da Drogasil na época dessa fusão era o Cláudio Roberto Eli. Hoje, ele é presidente do Conselho Administrativo da Pets. Bom, o que eu gostaria de analisar aqui nessa possível fusão? Havia conversas entre o CEO da Pets e da Cobas há muito tempo. Só que eles têm uma briga aí por mais de anos e nunca esse case saiu do papel por causa dessa briga, desse desalinhamento entre eles por algum tempo. Bom, o que há aqui é uma troca do interlocutor da negociação, entra esse presidente do Conselho Administrativo da Pets e ajuda a achar algum ponto de interseção entre essas ações que beneficia um negócio e não essas duas pessoas, esse desalinhamento. Então, a gente ensina aqui no GBP, esse é mais um caso que eu vou usar nas nossas aulas, principalmente se der certo, que é a gente tirar os fatores pessoais das nossas negociações, os mais emocionais. É super difícil tirar a emoção da negociação, mas os fatores pessoais a gente ajuda ao negócio dar certo. Por causa de fatores pessoais, eles brigavam, diluíam as suas margens, um atirando no outro, os dois se machucam, o mercado cresce, a concorrência aumenta e o negócio pode degringolar, pode falir, pode ter problemas. Tirando esses fatores pessoais, colocando um novo interlocutor nessa negociação, há grandes chances de sair. Com esse MOU assinado, eu acredito que esse M&A saia. Óbvio que a gente vai analisar isso com mais profundidade, mas acredito que o grande aprendizado nesta fase da negociação é os CEOs voltarem a se falar, mesmo que não seja diretamente, mesmo que seja pela interlocução de uma terceira pessoa nessa relação, Habib. E vou te falar, Yuri, esse tema de negociação está quente dentro das empresas. Só essa semana eu estou em 3 empresas, duas delas de grandíssimo porte, uma delas, inclusive, citada aqui neste episódio, onde a gente trabalha temas de negociação estratégica, a gente fala sobre táticas difíceis. E aqui, uma das estratégias é o que a gente chama de mudar o jogador, ou seja, alterar o interlocutor com base em algumas premissas. Aqui a gente trabalha temas de tensão entre principal e agente, especificidade do tema, a capacidade de relacionamento que o interlocutor tem. São alguns elementos que o Yuri trabalha, eu também trabalho, a gente faz isso em treinamentos corporativos. No GBP a gente não chega nesse nível de profundidade, mas para você que vai participar, a gente fala sobre muitas temáticas, inclusive essa temática de separação entre aspectos pessoais e aspectos da negociação, lidar com emoções dentro da negociação e outras partes estratégicas, poder de barganha, mapeamento de interesses, BATNA, ZOPA, reservation price e vários outros temas. Tá? Mas se você hoje está em recursos humanos, é tomador de decisão numa empresa, quer trazer treinamentos voltados para negociação estratégica, nosso contato também está aqui à disposição. Você pode mandar uma mensagem para a gente através do site e a nossa equipe vai te auxiliar. E aí eu vou provavelmente te dar uma ligadinha para a gente bater um papo. Bom, vamos dar sequência, pessoal. Agora a gente tem mais uma notícia para finalizar o nosso BTC Journal de hoje. É a nossa discussão do Journal. Essa daqui eu peguei também do Brasil Journal, pessoal. E o título é Gen AI, a geração de trabalhadores que emerge com a inteligência artificial generativa. Estamos falando da interface inteligência artificial
e mercado de trabalho. Para iniciar essa discussão, vou pedir para o Gui começar com a análise e os seus pitacos. Vamos lá, Gui. Bora lá. Bom, então uma matéria patrocinada aí pela consultoria estratégica McKinsey, e eu confesso para vocês que eu achei que ela tem bastante encheção de linguiça, né? Eu fiquei me perguntando se eles escreveram isso com o chat GPT. Bom, a matéria ela comenta que a maioria das pessoas considera trocar de emprego. Até aí nada de novo. A Gartner faz pesquisas sobre o ambiente de trabalho. A última é de junho de 2023 e nela apenas 31% dos entrevistados relata estar engajado com o trabalho. Ou seja, tem pelo menos são 7 em cada 10 pessoas aí que não estão engajadas. E olha, esse dado não é novo, tá? Eu devolvi isso daqui de consultores do ambiente de trabalho e tal, há pelo menos uns 10 anos. Tem essas pesquisas da Gartner e o resultado é o mesmo, né? 7 em cada 10 não estão engajados, para não entrar em quem está ativamente desengajado e sabotando a empresa. Outro dado que a pesquisa da Gartner fala aqui é que apenas 60% das organizações relatam confiar em seus empregados e 53% dos empregados confiam nas empresas. Os cenários da Gartner são sempre assim, cena de filme de terror. Bom, já falando sobre a pesquisa da McKinsey aqui, voltando para ela coloca que as pessoas querem mais flexibilidade, senso de pertencimento, com o salário ocupando apenas o sétimo lugar no ranking de motivadores, falando especificamente de um grupo aqui que ela chamou de Heavy Users de AI, que eu já vou detalhar o que que é. Mas antes eu queria fazer um parênteses sobre salário como fator de motivação. Eu acho estranho falar sobre salário como fator de remuneração aqui em pleno 2024, porque tem 65 anos que o Frederick Herzberg publicou lá em 1959 uma pesquisa que ficou conhecida como teoria dos dois fatores. E a galera que trabalhou com RH deve conhecer isso aqui. E ele analisa ali os fatores que influenciam a motivação no trabalho e ele chega à conclusão de que existem dois grupos de fatores. Ele chama de fator de motivação e o segundo grupo que é o fator de higiene. Os fatores de motivação são aqueles que atuam, digamos, num aspecto positivo da motivação, né? Quando você reforça eles, você tem mais motivação. São eles a realização, o reconhecimento, o crescimento profissional, entre outros. E no grupo que ele chamou de fatores de higiene, são fatores que não são suficientes para motivar, mas que se eles estiverem ausentes, se eles faltarem, se eles estiverem inadequados, eles são capazes de desmotivar. São eles as condições de trabalho, como salário, benefício, as políticas da empresa, né? Ou seja, salário é fator de higiene, salário não é capaz de motivar. O máximo que ele faz é não desmotivar, né? Por mais incrível que ele seja, ele não motiva. Se você tá, né, todo mundo sempre quer ganhar mais, né? E aí isso pode parecer meio estranho, quando você ganha um aumento você fica feliz, mas isso dura pouco, isso não se sustenta, tá, pessoal? Você precisa ter ali os outros elementos, os elementos de motivação, né? Realização, reconhecimento e crescimento profissional. Beleza, feito esse parênteses, vamos voltar para a pesquisa da McKinsey. Eles dividiram os usuários de AI em 4 grupos. Eles chamaram o primeiro de criadores, que incluem os desenvolvedores. O segundo de heavy users, que incluem designers e cientistas de dados. O terceiro de light users, que incluem os gestores, profissionais de comunicação, educadores. E o quarto são os no users, são os não usuários, que incluem os trabalhadores, vendedores, como vendedores de loja, profissionais de saúde, gente que ainda não usa a AI no seu dia a dia. E aí, falando especificamente dos heavy users, eles colocam que 55% deles mostram níveis clínicos de esgotamento. Dê uma olhada rápida na pesquisa em inglês e eles usam o termo burnout. Isso é bem acima da média de 32% de todos os grupos. Ou seja, parece que a relação de trabalho desse grupo de heavy users com a inteligência artificial não está sendo muito saudável na média. Não sei se são trabalhadores que são muito exigidos ou se são trabalhadores que estão sentindo ansiedade para tentar acompanhar a velocidade com que a AI evolui, né? A matéria não explica mais, não explora esse tema, mas eu tenho essa hipótese de que seria o segundo caso, né? É difícil acompanhar tudo que acontece em AI,
Eu uso como ferramenta principal de trabalho planilha, né, Excel. Já tem aí um pouco mais de 14 anos. E se a gente juntar o que aconteceu em Excel nos últimos 10 anos, deve ser o que aconteceu em AI no último mês, né? Assim, a quantidade de novidades que tem. Não estou criticando o Excel, hein? Por favor, Microsoft, adoro o Excel. Sai fora Google Sheets, que é um terror, mas a velocidade de evolução é muito diferente, né? Não tem como negar. Bom, a pesquisa da McKinsey mostra ainda que a maioria dos entrevistados se mostra otimista com a AI. Eu confesso para vocês, né, assim, a gente vem falando aqui várias vezes sobre AI, é um tema recorrente, e eu já falei de, pô, não estou usando tanto, mas talvez seja legal, acho que vale continuar explorando, talvez tenha uma aplicação. Eu confesso para vocês que na última semana, últimas 2 semanas, eu usei bastante o ChatGPT, né, eu estava trocando ideia com um colega que usa para tudo, e resolvi dar mais uma chance lá, assinar o Premium, começar a usar. Comecei a usar ele para fazer buscas, por exemplo, para tirar uma dúvida, né. Então, em vez de eu procurar no Google, eu procuro no ChatGPT. Às vezes ele é muito verboso, né, às vezes ele enrola muito, mas geralmente essa busca ela acaba sendo mais rápida do que quando eu procuro alguma coisa no YouTube, por exemplo. Eu quero tirar uma dúvida sobre uma fórmula no Excel, que seja, por mais que, né, eu trabalhe com isso há mais de 10 anos, ainda tem dúvida, ainda tem erro, ainda tem coisa para aprender. Então vou lá, jogo no YouTube para pesquisar alguém dando aula sobre aquilo, é lento, né, demora. Jogo isso no ChatGPT, muitas vezes ele resolve mais rápido, ele dá a dica, né. Talvez para aprender algo mais complexo, ainda prefira o vídeo, ainda prefiro o YouTube, ainda prefiro cursos mais estruturados, mas para dúvidas rápidas, o GPT tem me ajudado. E, inclusive, ele tem sido muito útil quando eu estou fazendo algo que eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo. Sabe aquele meme do cachorro cientista, né? Esses dias eu fui fazer um site em WordPress, eu nunca tinha feito isso, aí eu fui lá no ChatGPT, mandei perguntas super específicas, e ele dava uma lista de passo a passo, de instrução, e eu consegui aplicar e funcionou. Então, assim, o ChatGPT subiu no meu ranking de utilidade aqui bastante nas últimas semanas. Acho que, de novo, reforço aquele posicionamento de que vale a pena dar uma dar uma chance ali. Tem muita coisa que eu não confio no ChatGPT, né, entre elas fazer a minha estratégia de investimentos, né, fazer procedimentos mais vida ou morte aí, mais relevantes. Mas para procedimentos, né, para atividades menos importantes, o ChatGPT tem me ajudado. Vocês já têm usufruído também do GPT? Responder aqui, até passei na sua frente, Habib, mas é o seguinte: eu ainda não encontrei função para isso na minha vida. Já fiz um PowerPoint que me ajudou, mas nas minhas atividades de trabalho, por hora, eu ainda não encontrei nenhuma solução ou algo que me ajudasse efetivamente. Na hotelaria, eu vendo serviço, né? Óbvio que eu posso otimizar algum serviço, se eu tiver dados bastante significativos, mas eu ainda não tenho uma inteligência artificial generativa para limpar o quarto, substituir uma pessoa que limpa o quarto, ou um garçom para servir uma bebida, ou um atendimento mais humanizado. E por enquanto, ainda não encontrei uma utilidade efetiva para o negócio. E não é por falta de pesquisa, Gui. Mas, enfim, respeito quem está trabalhando com isso. Para mim, é algo que vai melhorar, vai evoluir, deve solucionar alguns problemas do mundo, mas eu ainda, assim, não dei o meu last call de que nunca vou usar, mas por hora ainda não me ajudou. Então, essa é a minha opinião objetiva e rápida sobre esse assunto. Sabe, pessoal, vou fazer uma leve digressão aqui. Vocês assistiam os Jetsons, não assistiam? Gui, você lembra dos Jetsons, Yuri? Sim, Eu sim. assistia bastante. Pô, eu lembro quando eu era criança, a minha ideia de futuro, né, expectativa de, sabe, coisas vão mudar, etc., era carro voador, era muito focado nos Jetsons. Acho que os desenhos na infância, eles acabam fazendo muito da nossa imagem, daquilo que a gente coloca como imaginação.
Acontece que nas últimas décadas, né, o que a gente viu de inovação foi muito focado para comunicação através da internet, através da quantidade de conteúdos, e agora também muito presente na inteligência artificial, também focada em criação de conteúdo. A inteligência artificial generativa, do jeito que ela está hoje, ela é basicamente um novo buscador, como o Gui acabou de colocar. E aí você tem, claro, automação de tarefas, você tem algumas outras coisas, mas que está muito distante daquela minha imagem de futuro na infância dos Jetsons, né? Então eu particularmente fico um pouco decepcionado com o nível de mudanças que a gente tem dentro dessa estrutura. Porém, ao mesmo tempo, eu tento me colocar num ambiente um pouco mais humilde de entender que eu não sei o que vem pela frente. Então, o ponto do Yuri é, poxa, hoje eu não observo muitas soluções para o meu negócio, mas eu não sei o que vai acontecer daqui a alguns meses, porque as mudanças são rápidas. As mudanças, ao meu ver, hoje são muito pequenas, né? Quase insignificantes no que tange aí grandes problemas. Mas no futuro pode ser que alguma coisa mude nesse sentido. Então eu também vou me colocar como interessado. Mas assim como o Yuri, hoje eu não faço uso da inteligência artificial generativa e eu não vejo valor para as minhas atividades, que são muito focadas no comercial. Então, telefone, visita presencial, as próprias aulas nas atividades que eu faço dentro da BTC, de desenvolvimento de trilha de conhecimento, de desenho de treinamentos, de comunicações voltadas para a gestão de crise, as consultorias que a gente desenvolve nesse tema, economia comportamental, etc., não é algo que eu hoje vejo uso. Talvez no futuro, com uma evolução que eu não consigo prever, a gente consiga ter algum uso nesse sentido. Mas eu valorizo para outras atividades que eu acabo não executando, que é o que o Gui colocou. Então, para pequenas atividades voltadas para tecnologia, por exemplo, desenvolvimento de sites, melhorias de programas através de dicas de códigos, né, como escrever determinados códigos, limpar códigos, esse tipo de coisa, eu acredito que tem muita gente fazendo muito bom uso. Eu talvez comece a usar alguma coisa, pensando em web design e tal, que eu até conheço um pouquinho. Tem o site da BTC que eu acabei criando, tal, mas ele teve melhorias, porque eu também não sou a pessoa com o maior bom gosto em design do mundo, então a gente teve que contratar uma pessoa que realmente manja desse tema para melhorar, mas a estrutura ali básica é eu que criei ali 2017 para 2018. E aí eu consigo eventualmente buscar algumas soluções aqui. Agora, vou falar que nas atividades de marketing, por exemplo, pensando na BTC, mas também em outras empresas, e não só empresas, mas pessoas que utilizam como marketing pessoal, eu vou falar que isso tem me desagradado. LinkedIn. Eu tenho entrado com menos frequência no LinkedIn, mas vira e mexe aparece ali quando eu entro na minha timeline influenciadores que escrevem textos que foram produzidos claramente por uma inteligência artificial generativa. Textos genéricos, chatos, onde você sabe que a pessoa digitou, escreva um texto para mim sobre determinado tema, e ela enche a internet de dejetos descartáveis. Isso eu tenho visto muito. Recentemente, eu assisti a um podcast com um economista relativamente famoso que colocou, sem delongas, que ele tem usado o chat GPT para escrever textos para o seu blog, ou seja, ele coloca textos assinados por ele mesmo, escritos pelo chat GPT para encher linguiça na internet. Então, acho que aqui a gente acaba tendo lembrando que o texto que o ChatGPT produz, ele tem uma base. Essa base é o conhecimento da própria internet. Ou seja, não tem nada novo ali, tá? É parte do que já foi produzido. Ou seja, é conhecimento de baixa qualidade. Então, acho que no marketing, você tem o uso através de facilitar ferramentas, ajudar com algoritmos de determinadas plataformas. Tem uma série de usos que o marketing pode fazer. Agora, delegar a uma inteligência artificial generativa a criação de valor pela sua empresa, através de uma comunicação, etc., pensando até em gestão de crise, né? Criar uma comunicação de gestão de crise numa empresa que está com algum problema pelo chat GPT, eu acho absolutamente temerário. Então, acho que tem usos específicos, usos pontuais, mas para finalizar a minha parte aqui, pessoal, eu não entro na neura de que todos os trabalhos serão substituídos pela inteligência artificial.
Eu acredito que tem uma forçação de barra aqui nesse sentido. Acho que tem algumas atividades, sim, que vão ter uma diminuição de demanda devido à inteligência artificial generativa, mas boa parte dos trabalhos ainda vão ter a valorização da personalização e da pessoalização também, né? O fato de você conseguir enxergar a pessoa que está atrás daquela comunicação. Então, acho que, inclusive, a própria reportagem mostra que boa parte da população não usa inteligência artificial. Os criadores, heavy users e light users são a minoria da população e deve ser minoria ainda por um bom tempo, e eu acredito que heavy user ainda vai ser minoria por muito tempo. Bom, vou passar a bola para vocês. Não sei se o Gui tem mais algum ponto, quem quiser colaborar e também já aproveitar e mandar o seu abraço para a turma. Gui, tem algum ponto aí para complementar? Bom, reforçando, né? Acho que vale o pessoal sempre ficar atento aí às novidades, pesquisar o que está saindo, tentar se manter minimamente atualizado, não ficar doido fazendo isso, né? Porque o trabalho não é isso, não é só isso, nem vai ser só isso. Mas acho bom tentar buscar alguns usos e melhorar as dores, especialmente as dores que você tem, né? Pega alguma coisa que está tentando fazer, não está dando certo e vê se aquilo consegue te ajudar. De novo, não apostaria questões de vida ou morte aqui, né? Não, assim, você está com sintomas, você não vai jogar no Google, você não vai jogar no chat GPT para descobrir o que ele diz que tem, né? Você vai no médico. Você quer se aposentar um dia, né? Você não vai jogar para o chat GPT fazer a sua estratégia, você vai buscar um especialista. Mas, de novo, você quer saber como é que tá com dúvida numa fórmula do Excel, tá com dúvida numa como é que eu faço qualquer tipo de alteração ali no site que eu estou criando, estou com dúvidas mais simples ali, por favor, use o chat GPT, né? Quero fazer o post no blog. Talvez você pode pedir para ele fazer o rascunho e daí você revisa, né? E vê se não tem nenhuma caca ali, vê se realmente concorda com o que ele escreveu, e aí tá bom, posta lá. Você ganha tempo, mas se certifica que não tá, né, sujando seu nome à toa ali. E, enfim, acho que isso vai ser algo cada vez mais recorrente, né? A gente já falou mais cedo sobre em outras ocasiões sobre AI e é uma ferramenta, a gente precisa saber usar a ferramenta como qualquer outra. E, bom, dito isso, queria deixar um abraço aqui para os nossos ouvintes, agradecer pela paciência e nos vemos na próxima. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Gui. Yuri, se tiver mais algum ponto aí sobre o tema e também mandar o seu abraço aí para a turma. Boa, complementando aqui o que o Gui falou, não é porque eu não gosto do Google Sheets que eu não vou usar ou aprender a usar, né? Então, tem muitas empresas que eu presto consultoria que a gestão é pelo Google Sheets e eu respeito e aprendi a usar. Então, inteligência artificial para mim é a mesma coisa. Uma hora ela pode mudar de tal maneira que passe a ser muito e bem utilizada e que a gente esteja preparado para esse momento. A gente já falou disso em relação ao metaverso, o Gui falou aqui em relação a planilhas eletrônicas, a gente passa por inteligência artificial generativa e por qualquer outra ferramenta. Não seja você a pessoa a depois ter que correr atrás. Esteja o máximo atualizado possível. Isso ajuda até para discutir prós e contras de passar a utilizar essas ferramentas no seu ambiente corporativo, no seu ambiente de trabalho. Então, essa é a dica final aí para os nossos ouvintes. Foi um prazer tê-los nos escutando até agora e até a semana que vem, se tudo der certo na agenda. Até mais, pessoal. Muito obrigado, Yuri, também pela participação. E eu reforço aqui um ponto que o Yuri falou: uma habilidade que é muito buscada por gestores, investidores, empreendedores e valorizadaça no mercado de trabalho é a curiosidade. Então, tentar buscar formas de aprender coisas novas, de se inteirar sobre coisas novas, usando ou não, se especializando ou não, mas pelo menos se interessando, é muito bem visto por todo mundo que eu conheço, pelo menos, né, eu acho que boa parte do mercado de trabalho e dos tomadores de decisão. E queria agradecer sua participação, você que nos acompanhou até agora, pelo seu interesse e pela sua paciência. Nós temos um encontro marcado então para a próxima semana, em mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.